Olá, os Estados Unidos e vários países árabes pretendem apresentar um plano de longo prazo para a paz entre Israel e os palestinos, incluindo um cronograma para a criação de um Estado palestino. O chefe da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, o diretor-geral da CIA, William Burns, esteve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois que a delegação israelense não voltou ao Cairo para continuar as negociações sobre um novo acordo para cessar-fogo que permitiria a libertação de reféns, a troca de reféns por presos palestinos e a entrega de mais ajuda humanitária em Gaza. As negociações estão no impasse, Israel só aceita uma trégua temporária, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, exige o fim da guerra e a retirada total de Israel. O exército de Israel invadiu, como eu já tinha dito ontem, o centro médico Nasser em Khan Yunis, o último grande hospital em funcionamento na faixa de Gaza, sob o pretexto de procurar reféns vivos ou mortos. O Hamas disse que 4 pacientes morreram por falta de energia elétrica e outras palestinos morreram no tiroteio ao redor do hospital. Organizações internacionais, defensores dos direitos humanos e um número crescente de líderes ocidentais pressionam Israel a não lançar uma ofensiva terrestre em larga escala contra Rafah, a cidade na fronteira sul de Gaza com o Egito. Cerca de 1,5 milhão de palestinos deslocados pela guerra estão amontoados em acampamentos improvisados em Rafah. A maioria fugiu de outras partes de Gaza, já arrasadas pela campanha militar de Israel em resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro, cometido pelo Hamas e outros grupos armados palestinos, em que 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 250 sequestrados. Desde então, 28.663 palestinos foram mortos na faixa de Gaza, na maioria mulheres e crianças. O presidente Joe Biden voltou a insistir que Israel não deve invadir Rafah para não causar uma nova tragédia humanitária. Em telefonema na quarta-feira ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente francês Emmanuel Macron diz que Israel corre o risco de provocar um desastre humanitário de uma nova magnitude. Uma declaração conjunta de líderes da Austrália, do Canadá e da Nova Zelândia afirmou que uma operação militar em Rafah seria catastrófica e pediu a Israel para ouvir os países amigos. Os primeiros ministros da Espanha e da Irlanda protestaram junto à Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, com sede em Bruxelas, sugerindo que Israel pode estar violando o acordo de associação com a União Europeia por desrespeitar os direitos humanos. A Espanha e a Irlanda exigem uma revisão urgente do acordo. Autoridades das Nações Unidas observam que a probabilidade de violações do direito internacional e de possíveis crimes de guerra está aumentando um conflito que já matou mais de 28 mil palestinos, como eu falei há pouco, a maioria mulheres e crianças, e que destruiu uma grande parte da infraestrutura civil da faixa de Gaza. O risco de cometer crimes, de novas atrocidades, no caso de uma incursão militar completa, total em Rafah, é grave, real e elevado, disse em nota Alice Waimiru Detérito, assessor especial da ONU sobre prevenção ao genocídio. O subsecretário-geral da ONU para a Ajuda Humanitária, Martin Griffiths, advertiu que a perspectiva de uma ofensiva terrestre colocou as operações de socorro de sua organização à beira da morte e também advertiu para o risco de novos massacres de civis. A comunidade internacional tem alertado contra as consequências perigosas de qualquer invasão terrestre em Rafah, acrescentou o subsecretário-geral da ONU. O governo de Israel não pode continuar a ignorar esses apelos. A história não será gentil. A história não perdoará. No Líbano, a milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, anunciou a morte de 4 combatentes na quinta-feira, depois de 3 mortes na quarta-feira. O partido diz que disparou dezenas de foguetes
no norte de Israel, em uma resposta inicial aos massacres em Nabatê e Suané. Há uma escalada nessa segunda frente da guerra, na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano, e o risco de uma guerra total. Durante a oração de terça-feira, o chefe do Hezbollah, o Sheikh Hassan Nasrallah, disse que anunciaria hoje, fará hoje um discurso que fala sobre a exploração política de eventos em nível nacional e a situação da presidência do Líbano. Nasrallah afirma que seu partido milícia só vai parar os ataques na fronteira com Israel se houver um cessar-fogo em Gaza. Ele rejeitou as ameaças de Israel de uma guerra contra o Líbano, mas jurou que seu partido milícia não vai fugir da luta. O Hezbollah já teve como alvo edifícios, instalações militares israelenses do norte de Israel, e chama os ataques de retaliação aos assassinatos cometidos por ataques de drones israelenses que chegaram até Beirute, mataram um vice-líder do Hamas e tem como alvo e atingem muitos civis. Quarta-feira foi o dia mais mortal para civis no sul do Líbano, após ataques aéreos que Israel alega serem retaliação pela morte de um soldado em uma base militar do norte de Israel. Pelo menos 10 civis foram mortos na quarta-feira. As forças de defesa de Israel anunciaram a morte de um comandante sênior da força Radwan, uma tropa de elite do Hezbollah, em meio a uma enxurrada, uma barragem de foguetes disparados contra a cidade israelense de Kiryat Shimona. Uma das pragas desta guerra é o grande aumento do antissemitismo em escala global. As primeiras páginas dos jornais britânicos trouxeram manchetes na quinta-feira relatando um ano recorde de atos antissemitas no Reino Unido. De acordo com dados compilados pelo Community Security Trust, houve 4.113 incidentes antissemitas em 2023 no Reino Unido, o maior número desde que essa organização começou a monitorar o antissemitismo no Reino Unido há 40 anos. O Community Security Trust não é alarmista nem sensacionalista, é um padrão ouro em seu campo de atuação, é um barômetro confiável do ódio aos judeus na Grã-Bretanha. Quando o fundo diz que esse foi o pior ano na vida da maioria dos judeus britânicos, não está exagerando. Os números são chocantes, mas não são uma grande surpresa. Quase 2.700 incidentes, mais de 2/3, ocorreram em menos de 3 meses, no período imediatamente após o ataque terrorista de 7 de outubro. Quando eu estava terminando de preparar esse texto, eu fiquei sabendo da morte do líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, que já havia sido envenenado pelo regime de Vladimir Putin e agora morreu numa prisão ao norte do Círculo Polar Ártico. A reação internacional é enorme, mas praticamente, a impunidade é a marca da ditadura sanguinária de Vladimir Putin. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colabora com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.